Abra sua Bíblia no livro de Isaías 51, versículo 7. Diz assim: ouve-me, vós que conheceis quem? A justiça. Deus é justiça. Preste atenção. Povo em cujo coração está o quê? A minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Olha para mim, por favor. Todo mundo passa por lutas, por guerras, por dificuldades. A pessoa pode ser cheia de fé, pode ser de Deus, ela vai enfrentar injustiças, ela vai enfrentar momentos difíceis. É fácil? Não, é muito difícil. Mas Deus se alegra quando nós enfrentamos nossas lutas e vencemos nossas batalhas com Ele, dependendo dEle. Você sabe o que significa opróbrio? Coloca na tela o significado. Vergonha pública, desonra, humilhação que? Extrema. Olha para mim, por favor. Pode tirar ali. É difícil passar pelo opróbrio, por uma vergonha pública. De repente a última coisa que você gostaria é que as pessoas estivessem sabendo da sua situação. E a situação foi exposta. A situação é humilhante, é vergonhosa. Nós sabemos que o problema financeiro, a pessoa consegue esconder um tempo, 2 tempos, mas daqui a pouco aparece. É difícil passar por isso, por um vexame, por uma vergonha na frente de todo mundo. Olha o que significa injúria. Deixa eu ler aqui, fica melhor para mim. Ação ou dito ofensivo em que há insulto, ofensa que prejudica o quê? A dignidade de alguém. Dano por injúria. Olha para mim, por favor. Como reagir diante de uma injustiça? Diante de uma situação que foi exposta? Como reagir diante de uma pessoa que mentiu, fez de tudo para te humilhar, para poder envergonhar sua fé, seu Deus? Como reagir? Você não tem que ficar mal quando isso acontece. Você não tem que ficar pensando que Deus não é com você porque Ele permitiu isso aí. Deus sabe o que permite. O Senhor Jesus se deparou com Judas. Se não tivesse Judas, como é que ia ter o traidor? Como é que ia se cumprir a palavra de Deus? O problema não é ter Judas, o problema não é ter injúria, o problema não é ter opróbrio, injustiça. O problema é você perder sua fé diante disso. O problema é você perder a sua confiança diante desses momentos difíceis e querer fazer justiça com a força do seu braço. Nenhum de nós vamos conseguir fazer justiça como Deus faz, porque Deus faz e faz bem feito. Quando Deus traz a justiça, Ele traz maior do que a injustiça, maior do que a injúria, maior do que a calúnia, maior do que o opróbrio, maior do que tudo que você enfrentou, porque Ele é justo. Ele vê o que você passa, Ele sabe o que você tem ouvido e não gostaria de ter ouvido. Ele sabe como te olham. De repente estão te enxergando como um peso, porque agora você está dependendo. Você não vê a hora de parar de depender de certas pessoas, mas você está dependendo de um nome, de um favor,
de alguém que você não queria estar, mas a sua situação está difícil, e as pessoas estão te olhando como um peso. De repente tem sido tão difícil para você, porque agora deixou de ser indireta, e está sendo direta para você, uma atrás da outra. De repente você não tem sido respeitado por quem deveria te respeitar, honrado por pessoas que você de repente um dia já honrou. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas quando você tem vida com Deus, você faz história com Deus, porque nos momentos difíceis você se apega mais a Ele. Você tem vida em secreto, você tem comunhão com Deus. Então as suas situações podem até ser expostas, mas não por você, porque você não fica contando sua vida para os outros, você não fica indo para a rede social da indireta ou indiretas. Você resolve os seus problemas com Deus, porque você sabe que Ele é justo e Ele não falha. Então você guarda o coração e você confia nele. Olha o que ele diz: para você não temer o opróbrio, para você não temer as injúrias. De repente mentiram, e mentiram pesado contra você. Mas se você é uma pessoa de fé, não tem problema que você não teve como se defender, porque você tem quem te defenda. Não tem problema se acreditaram na mentira, porque você sabe que você tem um Deus que cedo ou tarde Ele mostra a verdade. Ela vai aparecer cedo ou tarde, e ninguém vai poder impedir isso. Você lembra da história de Daniel? Abra em Daniel 6:10. Coloca na tela, por favor. 6:10. Diz assim, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e fazia o quê? E orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha para mim, por favor. Armaram para Daniel, convenceram o rei a fazer um decreto e assinar, para que ninguém invocasse nenhum outro Deus, e Daniel não se intimidou. Daniel não ficou com medo. Daniel foi para o quarto dele orar. A situação, ao invés de melhorar, piorou, mas ele não arredou o pé, não se intimidou. E você sabe o que aconteceu? Ele fez história com Deus, porque ele foi para a cova dos leões, mas os leões não devoraram ele. Ele foi para a cova dos leões, mas Deus sabia que ele estava confiando em Deus, e Deus livrou ele. Jesus disse: quando for orar, feche a porta de quê? Do seu quarto. Coloque esse versículo para mim, por favor. Leia alto aqui. Tu, porém, quando o quê? Orares, entra onde? E faça o quê? E fecha a porta, e orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto o quê? Te recompensará. Olha para mim, por favor. Você lembra daquela viúva que estava numa situação financeira difícil? Olha o que o profeta falou para ela, 2 Reis 4:4. Então entra e faça o quê? Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe a parte a que estiver o quê? E foi o que ela fez. Houve multiplicação, conseguiu pagar tudo e ainda sobrou. Aprenda que tem bênçãos em secreto. Não exponha a sua vida para os outros. Resolva seus problemas com Deus, com o coração limpo. Não leve para emoção. É na fé. É na fé. É na confiança em Deus que nós vencemos nossas lutas. Se Ele está permitindo, amém. Enfrente os seus desertos como o Senhor Jesus enfrentou. O povo de Israel era para ficar 40 dias no deserto, ficaram
Quanto tempo? 40 anos. Para cada dia de murmuração, Deus deixou eles mais um ano. Mas Jesus só ficou 40 dias no deserto, mostrando para a gente que deserto se vence sem murmurar, na fé. Deserto se vence do jeito certo. Deserto se vence confiando em Deus. Eu sei que é difícil passar pelo deserto. Eu sei que nos momentos críticos da vida, nós temos que pregar para nós mesmos. Sim ou não? É necessário você pregar para você mesmo, mas você tem que ser forte e confiar em Deus. Abra aí no Salmo 43. Abra aí, por favor. Salmos 43. Olha que interessante o salmista fala. Vá no versículo 5, 43, 5. Salmos 43, 5. Eu gosto do final dos salmos. Eu gosto dos salmos todos, do começo ao fim. Toda a palavra de Deus nos abençoa, mas o final dos salmos é muito forte. Salmos 43, 5. Olha aqui para mim agora, para você entender. Aliás, vamos ler. Por que te abates, ou por que estás abatida, ó minha alma? Ele está falando com quem? Com quem? Com ele mesmo, com a alma dele. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o quê? O louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Olha para mim, por favor. Ele começa o Salmo 43 pedindo justiça. Ele começa o Salmo 43 como se Deus não estivesse ouvindo ele, porque às vezes nós não vemos um sinalzinho de Deus, às vezes não vemos nada acontecer de bom, às vezes estamos vendo o que não gostaria de vermos, ouvindo o que não gostaria de ouvir, mas mesmo assim a nossa fé tem que estar apoiada nele. O salmista estava falando com ele mesmo. Por que te perturbas, ó minha alma? Quantas vezes eu passei um momento difícil e eu falei para mim mesmo: calma, Jadson, por que você está assim, demorando para dormir? Porque se Deus sempre te ajudou, eu falei para mim mesmo. Por que você está assim, nervoso, se Deus nunca falhou com você? Por que você está assim, Jadson? Se Deus é fiel, naquilo que você não louvou a Deus ainda, você vai louvar. Na área que você não venceu ainda, fica tranquilo que Deus vai te honrar. Mas fala para você mesmo: por que eu estou assim? Por que eu estou deixando o desespero tomar conta? Por que eu não estou vencendo os meus problemas em oração, na fé? Por que eu estou me intimidando diante das ameaças, diante dessas situações, se Deus já me ajudou tanto? Por quê? Às vezes nós temos que pregar para nós mesmos, lembrar do que Deus já fez para trazer esperança para a gente. Naquilo que você não glorificou, não exaltou a Deus, fique tranquilo, porque um dia você vai exaltar, porque Ele é fiel. Às vezes eu chamo Rose, já aconteceu de falar: Rose, lá em casa, e ela não veio na hora. E daqui a pouco ela aparece, fala: amor, não deu para eu vir porque eu estava com a comida no fogo. Se eu largasse lá, ia queimar. Deus sabe a hora certa de vir. Deus sabe. Você tem que confiar nele. Ele gosta quando na hora da luta, da guerra, da dificuldade, você está orando, dependendo dele, fechando a porta do seu quarto, resolvendo suas guerras com Deus, porque a glória vai ser toda dele. Ah, bispo, mas tem pessoas me desprezando. Peraí, quem desprezou Davi foi a família dele, os irmãos dele, o próprio pai dele não levou fé nele, mas Deus colocou ele como rei.
Quem desprezou José foram os irmãos dele, mas Deus colocou ele como governador. Olha esses versículos, eu gosto tanto quando eu leio esses versículos. Eu coloquei em amarelo, em destaque, só para você ver. Lê alto aí. O Senhor é com José, que veio a ser homem o quê? Próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Põe o outro aí, por favor. Versículo 21. O Senhor, porém, era com quem? Com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o quê? O carcereiro. E o Senhor é com ele. Olha para mim aqui. Não tem problema o que estão fazendo contra você. Tem problema se o Senhor não for com você. Mas se Deus é com você, podem desprezar, porque Deus não vai te desprezar. Podem falhar com você, Deus não vai falhar. Podem aprontar com você, que Deus te ajuda. O problema é você perder sua fé, sua confiança em Deus. O problema é você deixar sujar isso aqui, ó, o seu coração. O problema é você querer contar sua vida para todo mundo querendo comiseração. Se Deus te escolheu para coisas grandes, seja forte. Se Deus te escolheu para coisas grandes, aguente, pregue para você mesmo: eu não vou ficar mal, sossega minha alma, porque Deus é comigo, e no que eu venci ainda, no que eu não venci ainda, eu vou vencer. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Fala forte: Deus é comigo. Será que você crê mesmo que Deus é com você? Olha para mim, por favor, por favor. Daniel tinha vida com Deus. José tinha vida com Deus. Para você vencer, você vai ter que ter vida com Deus. Não tem jeito. Se você não tiver vida com Deus, você vai entender tudo errado. Você vai achar que Deus não é com você. Você vai achar que Deus não te ouve. Você vai falar besteira, você vai piorar a sua situação. Você vai fazer besteiras. É porque você não tem tido entendimento espiritual. Está faltando entendimento, discernimento. Por isso que você entende tudo errado, quando na verdade Deus está permitindo muitas coisas para te fazer forte, para você depender dEle e para Ele fazer coisas grandes na sua vida. Às vezes parece mesmo, parece que a coisa perdeu o controle. Às vezes parece mesmo que a gente vai se arrebentar, mas Deus chega na última hora e honra a nossa fé. Deus não quer você no sentimento. Deus não quer você se intimidando com o que está acontecendo. Deus trouxe você aqui hoje para dizer: eu estou vendo tudo o que está acontecendo contigo, e eu vou te ajudar. Eu vou te tirar dessa, eu não falho. Amém? Mas aprenda a levar os seus problemas para o Senhor Jesus. Não fica contando para todo mundo, não. Resolva com a porta do quarto fechada. Você e Deus, Deus e você. E daqui a pouco você aparece para dar testemunho público. Bispo, mas o opróbrio, a vergonha, a coisa se espalhou. Não tem problema não. Testemunho também vai se espalhar, vai ser maior do que a vergonha.